Olá, boa tarde. Aqui é o professor Gabriel. Hoje a gente vai ver uma aula de introdução à informática, né? E o que a gente vai estar vendo nessa aula de hoje? A gente vai conhecer um computador, né? Em duas partes. Vamos entrar no mundo digital e vamos ver mais sobre sistemas operacionais e componentes. O que seria um computador, né? Vamos conhecer um computador. A gente sabe que um computador é o quê, né? É um conjunto de peças que trabalham juntas para executar determinadas tarefas, né? Cada componente tem um nome e características próprias. Então a gente vai dar uma olhada para saber quais são essas peças. Temos de começo o monitor, né? O que seria o monitor? Ele é o responsável por transmitir visualmente ao usuário o que está sendo realizado no computador, né? Estabelecendo assim uma comunicação visual entre eles, né? É importante falar que sem a presença desse item é praticamente impossível, né? Obviamente, mexer no computador sem você ver o que você está fazendo ali, né? Basicamente no mercado existem três tipos de monitor, né? O CRT, que é o mais antigão, né? Que é conhecido como monitor de tubo, né? Que ele funciona da seguinte maneira: a tela é revestida por um material, né? Fosforescente, né? Composto por pontos vermelhos, verdes e azuis que, ao serem atingidos repetidamente, né? Por um flash de elétrons, né? Uma coisa mais ali da física, elas brilham e formam as imagens que a gente vê no monitor, né? E são modelos bem ultrapassados, né? Porém ainda são encontrados em alguns lugares, né? A sua principal desvantagem é o alto consumo de energia, né? Além do seu tamanho e do seu peso, né? Como podem ver na imagem aqui. Temos também o LCD, né? O que seriam os monitores LCD, né? Eles são feitos de cristais polarizados que, através dos seus compostos, né, eles produzem cores, sendo que as imagens produzidas por uma única, sendo as imagens produzidas, né, por uma única fonte luminosa. Diferente dos de tubo, né, o CRT, eles são finos e leves, né? Se disserem que um monitor desse, por exemplo, possui, por exemplo, 22 polegadas, com certeza ele vai possuir 22 polegadas. Além disso, ele emite menos radiação, né? E a qualidade das imagens é muito boa, né? E seu consumo de energia é 50% menor que o de uma CRT. E, é atualmente um dos modelos mais vendidos, né? E por último, temos também o LED, né? O monitor de LED. Ele é basicamente o mesmo mecanismo do LCD, né? Que é o mesmo mecanismo. Porém, utilizando LEDs, né? Como o próprio nome diz. A diferença é que, ao invés de uma única luz branca, existe um painel com milhares de pequenas luzes coloridas e independentes, né? Que acendem e geram a imagem com a maior qualidade já alcançada, né? Com a maior qualidade até hoje que tem. Eles são ainda mais finos que os LCDs e, além de consumir 40% menos energia, são comparados, né? Eles consomem 40% menos energia comparados aos de LCD. Temos o gabinete, né? O que seria gabinete? Também chamado de torre, né? Em alguns casos ninguém deve chamar de torre, mas ele é uma caixa metálica, né, que guarda a CPU do computador, ou seja, as peças que o compõem, né? Ele pode ser encontrado na forma vertical, né, ou na horizontal em diversas cores e cria uma imensa diversidade de modelos, né, como um dos modelos aqui que tem no slide. Eles possuem um número de gavetas, né, que variam conforme o modelo, e essas gavetas são chamadas de BIOS e têm como função encaixar os periféricos, né, como teclado, mouse, entre outras coisas. Temos o mouse, né, como eu falei, que é um item pouco para se explicar, né, que ele de maneira bem simplificada é através dele que movimentamos o cursor na tela, né, do computador. E com os cliques a gente executa as ações no sistema. Temos o teclado, né, que é o principal dispositivo de entrada, né, de dados, que é através dele que passamos as informações ao computador, né, basicamente. Ele serve para a escrita de textos, porém também podemos encontrar funções do sistema operacional dentro do teclado. Tem vários tipos de teclados, né, com diferentes visuais, podendo mudar inclusive a quantidade de teclas, né, que varia de 101 a 114 botões. Sendo que cada um desses caracteres representa gravado, né? Está gravado na tecla, né? Por exemplo, aqui é o Q, né? Seria o W, o A, o S, o D. E o padrão de teclado que a gente mais utiliza é o ABNT, né? Que não possui o C cedilha, né? Mas ou o ABNT2, né? Que já possui esse teclado. A gente encontra modelos com diferentes modos de conexão, né? Ao computador através de um cabo PS2 ou um cabo USB ou até mesmo pelo cabo Bluetooth, né? Cabo não, desculpa, sem cabo, né? Por Bluetooth ou sem fio, né? No caso.
E agora a gente vai conhecer mais um pouco de computador, né? Vamos entrar mais dentro dele, né? Agora. E eu vou falar agora sobre os principais partes que fazem funcionar o computador, né? Ah, de começo temos a placa-mãe, né? Que também é conhecida como a motherboard, né, em inglês, que é o principal componente do computador, pois é exatamente nela que todos os outros componentes são conectados. Mas ela não é importante só para isso, não. Ela possibilita que o processador se comunique com o restante, né, dos componentes como o HD e a memória. Aí temos o processador, né? Depois da placa-mãe, né, temos o processador, que... Deixa eu verificar aqui. Ele também é conhecido como uma CPU, né? E é um componente responsável por executar as instruções de um programa de computador, né? Além disso, ele processa a maior parte das informações, como cálculos, decisões lógicas e instruções, né? Resultando nas tarefas que o computador pode realizar. É por isso que a gente pode considerar o processador como o cérebro do computador, né? Para vocês entenderem melhor, né? Saiba que o computador ele também realiza três operações que são a entrada, o processamento e a saída de dados. A entrada dos dados é realizada por diversos dispositivos que são coordenados pela CPU, como por exemplo o teclado. Já a saída deles ocorre através do dispositivo de saída. Vou falar agora também da memória RAM, né? Ele é um componente utilizado para armazenar as informações que estão sendo processadas pelo computador, né? Todos os arquivos e dados que temos no computador ficam armazenados no HD, né? Também tem essa parte aqui. E para que eles sejam processados, precisamos ir até o processador através de uma barreira tecnológica. Porém, a comunicação entre o processador e o HD é realizada de forma muito lenta, né? Tem outros componentes que armazenam informações, porém a memória RAM executa essa função somente quando está energizada, ou seja, enquanto o computador estiver ligado, né? Depois que ele é desligado, todas as informações que se encontram na memória são apagadas. É importante mencionar que a memória RAM ela possui diferentes formatos, né? Aos quais estão sendo relacionadas suas características, né? E desses formatos existem três, né? Que seria o DDR1, 2 e 3. Né? O 1 é o padrão de memória até alguns anos atrás, né? Era, né, o padrão, sendo que não é mais adotado nos computadores. Né? O 2, ele é normalmente muitos computadores utilizam ele como padrão, né? E acompanha uma grande maioria desde 2008, né, de modelos de computador. E o 3, esse formato, né, está sendo fabricado nas máquinas mais novas, mais potentes, né, de hoje em dia. Como eu falei, né, do HD, ele é um componente fundamental, né, de armazenamento que, diferente da memória RAM, não perde informações quando é desligada. E também temos a placa de vídeo que não tem aqui, né, eu esqueci de colocar, mas o que seria a placa de vídeo, né? Ele é um componente essencial do computador, pois é através dele que as imagens são exibidas no monitor, né? E existem dois tipos, né? A placa de vídeo off-board, né, que vem fora do computador, que você tem que comprar, né, para colocar, e a on-board que já vem acoplada ao seu computador. E ali nessa placa de vídeo onde a gente tem as entradas, né, que a gente pode conectar o mouse, as entradas de áudio, né, de alto-falante, os teclados, caso seja USB. Agora a gente vai entrar no mundo digital, né? O que eu vou falar nessa parte? As unidades de armazenamento, né? Além do HD, né, que eu falei anteriormente. Temos o pendrive, né, que é um dispositivo portátil de armazenamento que preserva o seu conteúdo na memória por um tempo indeterminado, né, sem necessidade de uma fonte de alimentação. Ele conta com uma memória flash, não volátil, né, e não precisa de energia para o armazenamento de dados. Né. Para acessar os dados, ou adicionar novos, né, utiliza-se a entrada USB do seu computador. Você conecta lá, verifica, aí o computador vai reconhecer e você coloca os seus arquivos lá dentro. Temos o HD externo, né, que, como a gente sabe, o HD é um componente do computador responsável, né, por armazenar. Mas com o passar do tempo, esses arquivos eles vão se acumulando, né, e a falta de espaço vai se tornando um problema, né, no HD do computador. Por isso foi criado o HD externo, né, onde você não precisa mais se preocupar em trocar o seu HD para dentro do computador, desmontar ele e depois trocar um HD. Ele funciona com um pendrive, né, porém com uma capacidade bem maior, né, de uns 500 GB aí. Temos as mídias ópticas, né, o que seriam as mídias ópticas, ou o CD, né. São mais um dos meios de armazenamento, né, que utilizam a tecnologia de laser de gravação. Né. Elas substituíram os antigos discos de vinil, né,
E atualmente existem algumas delas, né, que são os CDs, os DVDs e o Blu-ray. Os CDs eles são geralmente utilizados para a gravação de discos musicais, né, tendo em média 700 megabytes de espaço. Já os DVDs, eles têm 4.7 GB, né, que é bem maior, e são para gravar mais filmes e essas coisas. E o Blu-ray, né, que é feito com uma leitura por um laser azul-violeta, né, diferente do DVD, que utiliza um laser comum, ele é utilizado principalmente em filmes de alta definição, né, em HD e essas coisas, onde a qualidade da imagem é bem melhor. E ele tem um armazenamento de 25 GB. Desculpa, e também temos o cartão de memória, né? O que seria o cartão de memória? É um dispositivo de armazenamento, né, semelhante ao pendrive, e a diferença é que ele não está diretamente ligado à porta USB, né? E ele é mais para celular, né? Auto-explicando assim. Temos também a diferença do hardware e software, né? O que seria o hardware e software, né? A princípio elas parecem muito semelhantes, né? Mas na verdade são bem diferentes. Isso porque o hardware é a parte física do computador, ou seja, né, o que podemos pegar e tocar, né, com mouse, teclado, monitor, entre essas coisas. Já o software é a parte lógica do computador, ou seja, são os programas, aplicativos e o sistema operacional, por exemplo, né, que essas são as que você só pode ver. Falar das grandezas da informática agora, né? No mundo da informática, assim como no mundo real, né, existem unidades de medida, né, que a gente pode estabelecer entre padrões dessas coisas. E no mundo da informática a gente conhece os bytes, né, que é nada mais que um conjunto de 8 bits, né? Para que você entenda melhor, basta compará-los com os centímetros, né? Um byte, são 8 bits, assim como um metro está para 100 centímetros. E a cada 1 byte, né, equivale a 1024 bytes. Aí 1 mega seria 1024 kbytes, né, ao anterior. 1 giga seria 1024 megas e assim por diante. Também temos as unidades, né, de período e frequência, né, que seria o desempenho do computador. Né. O computador ele trabalha com várias informações, né, e realiza uma série de cálculos e sequências lógicas para retornar as informações que a gente solicita. Né. E o principal responsável para que tudo isso ocorra é o processador. Né. Por isso é possível dizer que quanto maior a capacidade do processador, melhor o desempenho da máquina. A gente chama isso de clock, né, que é a frequência de operação do processador medida em hertz, né, que seria essas aqui. E as suas derivações, né, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz. Para que fique mais claro, imagine um computador com processador de 1 Hz. Isso significa que ele é capaz de executar uma instrução por segundo. Né? E os computadores atuais eles trabalham na frequência GHz, né, que seria gigahertz. Isso significa que ele é capaz de realizar bilhões de cálculos, né, por segundo, que é bastante rápido. Aí essa aqui é uma tabelinha da frequência que é dos hertz. Né? E por último, né, vamos falar dos sistemas operacionais. Eu vou falar primeiramente do Windows. Né? Primeiramente eu vou explicar o que seria um sistema operacional. Né? Ele é o carro-chefe, né, de praticamente todos os computadores, porque é através dele que o usuário passa a ter total controle sobre a máquina. Né? A gente encontra no mercado diversas versões que atendem às mais diversas necessidades. Né? Primeiramente temos o Windows, né, que foi um dos primeiros sistemas operacionais a possuir uma interface gráfica. Né? Ele surgiu na década de 80, né, criado pelo Bill Gates, e ele foi utilizando recursos inovadores para a época, né, foi utilizado. E a primeira versão lançada foi chamada de Windows 1, né, e com o passar dos anos ela foi melhorando até a versão de hoje, que é a Windows 10. Né. Ela atualmente é um dos líderes de utilização do mundo, né, praticamente quase todos têm o Windows instalado no seu computador. Temos também o macOS, né, que seria o macOS. Ele foi desenvolvido pelo Steve Jobs, né, o sócio da Apple, e ele foi utilizado originalmente apenas por produtos da marca, né, mas aí ele veio ganhando mercado nos últimos anos. É o top, assim, primeiro na utilização de vários conceitos, né, como interface gráfica, área de trabalho e lixeira. Ele inicialmente era conhecido como System, né, e teve sua primeira versão lançada em 84, né, 1984, com a mais atual chamada macOS X Lion. E por fim, temos o Linux, né,
que tem como mascote o pinguim, né? E ele era um sistema operacional de código aberto, né? E o que seria isso? É um de código aberto, né? Que qualquer um que possa ter o sistema, né, pode mexer nele, modificar ele do jeito que ele quiser, né? E ficou famoso por causa disso, né? Por ser grátis e praticamente por você poder, caso você entenda um pouco de programação, né, poder mexer nele e modificar ele do seu jeito, do jeito que você quiser. Com isso, né, na década de 90, teve um estudante, né, chamado Linus Torvalds, né, que decidiu criar algo que fosse mais poderoso, né, para o Minix, né, que seria o nome anterior ao Linux. Aí ele mexeu na lógica, na programação do sistema, né, e ficou famosa a versão que ele criou, né. Aí, a partir daí surgiu o Linux. E vou falar por último agora dos conceitos do sistema operacional, né. O que seriam esses conceitos, né? Podemos entender quais são os conceitos que o sistema operacional compartilha, né? Que os tornam mais práticos, né? E eficientes e que deixa o computador totalmente ao nosso dispor, né? O que seria isso, né? Seriam as pastas, né? Que quando a gente quer organizar alguma coisa, provavelmente a gente utiliza pastas, né? E no computador não é diferente, né? A gente organiza as pastas, né? Separadas por tema e entre essas coisas, né? Para você guardar seus arquivos. E falando em arquivos, né, também temos os arquivos, né, que além dos documentos de texto, né, a gente costuma ter no nosso computador vídeos, imagens, músicas, e eles também podem se acumular, né, na tela e ficar desorganizado, né. E a gente utiliza as pastas também para organizá-las. Todos esses itens, né, de forma geral, eles recebem o nome do arquivo, né, que significa o conjunto de informações que estabelece uma estrutura, né, ao qual determina o tipo e o tamanho do item. E por último tem os programas, né? Que assim, né, um exemplo aqui, né, como a nós, né, seres vivos, o cérebro controla o restante do corpo, né, e cada órgão realiza uma função específica. Na máquina, o sistema operacional, ele controla e monitora tudo e possui pequenos programas que executam, né, determinados tipos de arquivos, né. E o ícone, né, que devido à grande variedade de programas que existem à internet, né, ao mundo da internet, os sistemas operacionais adotaram um modelo de representação gráfica, né, chamado ícone, que ajuda na identificação do programa, né, o arquivo, na hora ali de você procurar dentro do seu sistema ali operacional. Né. Tem os ícones padrões do sistema, né, mas também existem aqueles baseados no layout do sistema, que são gerados pelos produtores, né, para quem criou o sistema. E a aula por hoje é só, né? A aula de hoje foi tudo isso que vocês precisam aprender na aula de hoje. E muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.